nós observamos nesta crise, pela primeira vez em muito tempo, os países mais desenvolvidos, como a Inglaterra e o que aconteceu agora nos Estados Unidos, nacionalizaram bancos e houve uma intervenção clara do Estado nos mercados financeiros. Isto pode iniciar uma reversão de todo o movimento de financiarização da economia que vimos assistir nos últimos 20 anos. Se não, qual é que devia ser de facto a intervenção pública, internacional e já agora nacional, no momento em que nós vemos que o BPI anuncia prejuízos que estão diretamente ligados à crise internacional? Qual é o tipo de intervenção pública que nós necessitamos para disciplinar os mercados financeiros? Creio que ainda é cedo para dizer, e seria talvez um pouco especulativo, que os liberais mais duros se tornaram de repente protecionistas ou capazes de nacionalizar os bancos. No entanto, foi assim que aconteceu em Inglaterra, enfim, um governo tão liberal como o governo de Gordon Brown, e é assim que acontece nos Estados Unidos com George Bush. Eu creio que aí se trata sobretudo de intervenções de desespero para evitar que a desconfiança no mercado tenha um efeito que vá cavalgando sobre outras sociedades. Creio que se trata de pagar o custo de nacionalizar as dívidas, nacionalizar os prejuízos, para dar confiança ao mercado para que ele continue a funcionar com esta espiral, digamos, de atração de capitais e para poder alimentar, enfim, a sua fome. Agora, uma política pública alternativa, acho que tem que começar por questionar o predomínio das orientações liberais. A ideia de que possa haver a criação de pleno emprego, ou a generalização do emprego, o aumento de oportunidades, políticas de financiamento de necessidades públicas e de políticas públicas, exige um corte com estas economias liberais e, pelo contrário, uma medida fundamental, que é indispensável do ponto de vista da política mundial, que é o controle dos movimentos de capitais. Acho que sem haver um controle do movimento de capitais, o que a taxa Tobin pretendia quanto aos movimentos sobre operações cambiais, mas hoje é necessário alguma coisa muito mais geral do que isso. É preciso não só regular, mas regular controlando o movimento especulativo de capitais, para que se possa ter uma estratégia de convergência internacional sobre princípios fundamentais de saneamento do sistema financeiro. O sistema financeiro só será salvo com uma fortíssima desvalorização dos capitais especulativos. E isso faz-se, historicamente, de muitas formas diferentes. A forma mais trágica de todas é a guerra. Foi para isso que os grandes episódios, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, representaram exatamente isso. O conflito interimperialista com a desvalorização de capitais. Outra forma é a inflação, ou a hiperinflação, que é terrível do ponto de vista da vida social dos mais pobres. Sobretudo quando há o risco de ser estagflação, portanto, inflação mais estagnação, portanto, desemprego com inflação. Uma pergunta que eu gostava de fazer. Como referiste, há uma diferença de estratégia de política monetária entre os Estados Unidos e o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu continua com o seu primeiro objetivo, que é o combate à inflação, e de facto nós vemos a inflação a subir. Mas sim, diz o BCE, recordando os anos 70, que estamos hoje perante esse risco de estagflação. É justificado esse medo e esse paralelismo? E se é justificada esta política de combate à inflação, que é um mal reconhecido? Claro. O paradoxo hoje é que a política do Banco Central Europeu pode estar a ser um dos fatores que contribui para a estagflação. Porque mantendo taxas de juros muito elevadas, tem, enfim, algum efeito de política monetária, evitando o deslize da inflação. Mas a inflação é baixa hoje em dia, é de 3 ou 4%. Possivelmente, pela inflação induzida pelos preços do petróleo, pode haver uma tensão para subir estes valores, além de que nós, na verdade, sabemos números de inflação que são sempre muito aproximados, porque nunca houve aquilo que eu gostava que houvesse, e muitos dos economistas defendem, que é haver indicadores sociais da inflação com marcadores que diferenciam socialmente o valor da inflação. É claro, para os mais pobres, a inflação não é os 3,4% que hoje o INE anunciou em relação ao período homólogo de julho do ano passado. É muito superior.
porque o efeito do peso do preço dos bens alimentares e dos transportes é muito maior para as classes mais pobres do que para os mais ricos. E, portanto, tinha que haver um efeito de escala social na medida da inflação para sabermos a verdade sobre os efeitos das políticas. Mas, mesmo assim, é claro que há uma ligeira tensão inflacionista que o Banco Central não está a conseguir controlar com a sua política de juros altos, sendo que ela depois tem o efeito pernicioso de criar desemprego. E, portanto, era preciso uma política que fosse uma política de controle do movimento de capitais, que permitisse, então sim, uma política monetária e mesmo uma política cambial da Europa, do dólar em relação ao euro, ter um efeito político na criação do desenvolvimento e do emprego. Será que podemos mesmo pensar que esse tipo de controle de capitais podia ser uma das soluções para esta onda inflacionista? Se nós pensarmos que boa parte da subida abrupta dos preços dos bens alimentares nos mercados internacionais e mesmo do petróleo é derivada da migração dos investidores financeiros dos mercados acionistas para os mercados das matérias-primas. Sim, poderia ser. Eu acho que, sobretudo, era preciso impor, porque a partir da altura em que há um controle do movimento de capitais, há determinação de regras. Isso poria em causa todo o sistema de offshores, todo o sistema, digamos, da obscuridade, da opacidade com que estes movimentos são traçados, o que tinha duas enormes vantagens, que é combater a criminalidade internacional, o narcotráfico em particular, que precisa dos offshores, não pode viver sem os offshores para a lavagem de dinheiro, e tinha um outro efeito que é reduzir a evasão fiscal e impedir um efeito de concorrência fiscal indireta, como Portugal fez em relação ao Brasil com o offshore da Madeira, como os países fazem uns em relação aos outros no contexto europeu, os Estados Unidos em relação a todos com os seus offshores. Portanto, evitar essa evasão fiscal e a concorrência da evasão fiscal era importantíssimo para restabelecer a possibilidade de políticas nacionais e regionais do ponto de vista da orientação do sistema financeiro. Isso leva-me à seguinte pergunta: como Banco Central Europeu independente, em que há uma grande integração financeira a nível europeu, qual é o papel que o governo português pode ter neste campo? O governo português está numa situação muito estranha, quase anedótica. Queixa-se do aumento dos juros, no entanto, contribuiu para uma orientação do Banco Central que determina o aumento dos juros. Portanto, eu acho surpreendente que o engenheiro José Sócrates se queixe do mundo e do exterior, quando na verdade se está a queixar de si próprio, dele como de outros, porque no fundo é dizer, atirei uma pedra, parti um vidro e é uma chatice que o vidro esteja partido, mas a decisão estava escrita nos tratados, não só no Tratado de Lisboa, como em todos os outros, que o Banco Central tinha que atuar, não podia fazer outra coisa senão o que está a fazer. E, na verdade, isso leva-nos a questionar se esta orientação é sustentável. Se a União Europeia e o próprio euro como moeda de referência se pode basear numa política tão enviesada e tão estreita, tão estúpida, como a que o Banco Central tem vindo a levar a cabo. E eu creio que não. Creio que, na verdade, há um risco, do ponto de vista do próprio euro, se importam por via desta política tantas tensões do ponto de vista do desemprego estrutural, do ponto de vista das pressões para a migração ilegal, para financiar trabalho clandestino mais barato, enfim, para todas estas contradições que são importadas para a Europa por via desta política.